Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiverem assistindo, escutando a mais uma edição do Argentina Traduzida. Christian Salles aqui do Rio de Janeiro, Ramiro Cajano Blanco lá em São Paulo. Tudo bom, Ramiro? Tudo bem, Christian? Como você está? Beleza, Ramiro, muito feliz agora, hein? Vitória da oposição peronista na província de Buenos Aires, nas eleições legislativas deste 7 de setembro de 2025, que foi um duro golpe para o presidente Javier Milei. Esse resultado que pode mexer profundamente com a política e a economia da Argentina nos próximos meses. E é isso que o Ramiro vai trazer isso para a gente hoje, tá? Ramiro, conta para gente, que a gente está querendo saber o que está acontecendo com essas eleições aí, o que pode acontecer. Bom, Christian, você colocou as coisas muito certo, muito corretamente. Primeiro, uma vitória do governador da província de Buenos Aires, do Axel Kicillof, nas eleições provinciais, né? E outra coisa, a derrota de Milei, por 13 pontos. Foi uma derrota avassaladora, né? Ou seja, uma derrota inapelável, como se diz, por lo menos na linguagem política da Argentina. E isso que é muito bom, porque a gente vem comentando aqui, Christian, que a política do Milei é realmente uma política muito cruel, né? De bater em aposentados toda quarta-feira, de reprimir as pessoas que têm Uhum. uma deficiência física e vão se manifestar na praça, de cortar alimentos e deixar apodrecer alimentos nos galpões, falando que estava roubando comida, sendo que nunca fez uma auditoria. Ele mentiu com isso, Christian. Isso é uma coisa interessante que saiu esta semana. Não foram feitas auditorias e ele não entregou a comida para os comedores populares que a gente chama, né? Os lugares que distribuem comida eh, nas regiões mais pobres da Argentina. Isso é um governo muito cruel, muito cruel. E este governo muito cruel teve sua primeira derrota significativa na província de Buenos Aires nas eleições. Olha, eleições. E são tantos os erros políticos do Milei que esta eleições, que era para passar sendo uma das eleições mais, né, Christian, passa a ter Sim. uma importância muito grande e foi decisiva. Primeiro porque se nacionalizou nos termos políticos, entendeu? Porque foram os dois modelos, o modelo de Milei, o modelo da serra elétrica, né, da motosserra, como ele fala, né, e o modelo da construção de Axel Kicillof, que era o governador que já tá certo, que já foi reeleito, já faz 6 anos que está no governo da província de Buenos Aires, mas ele construiu 280 escolas, por exemplo. Ele construiu universidades, ele constrói UPAs, Unidade de Pronto Atendimento de Saúde. Sim. Ele está levando à frente todas as obras de rodovias que o governo nacional de Milei abandonou, sendo que são da União, que era com dinheiro da União. Ele está colocando com dinheiro da província. Quando a União deve um monte de dinheiro para a província de Buenos Aires, não somente para a província de Buenos Aires, sino para muitas outras Aham, províncias, que não claro, está claro. repassando dinheiro. Para a província de Buenos Aires, ele está devendo 12 trilhões de pesos. Deve ser alguma coisa assim como uns 1,2 bilhões de dólares, né? Ou seja, Uhum. muita grana que não repassa. E mesmo assim, o Alce Kicillof está conseguindo fazer uma política totalmente diferente de obra pública, de estar perto do povo, e que é exatamente o contrário que faz o Milei, né? Inclusive, a Milei deixou de dar, por exemplo, que é obrigação, alguns remédios, alguns medicamentos muito caros para, por exemplo, alguns doentes oncológicos que têm problemas e já faleceram mais de 60. Na província de Buenos Aires não foram recortados isso. Muita gente que mora na província de Buenos Aires, que recebia esse dinheiro da União, digamos, por precisar falar de alguma maneira, né? Começaram a receber da província de Buenos Aires, porque o governador não cortou isso. Então é interessante esses dois modelos, né, que Christian. Por isso que Sim. politicamente se nacionalizou de alguma maneira. Eu lembro de uma história que você conta pra gente também, do caso que teve as enchentes também, que praticamente Buenos Aires ajuda, mas o governo nacional não ajuda. Lembra aquelas enchentes que teve? Exatamente. Hum, E não só isso, como que o governador de Buenos Aires está ajudando outras províncias que deveriam ser ajudadas pela União, pelo governo nacional.
e não são ajudadas. Por exemplo, ajudou a província de Santa Fé com problema de policiamento porque teve um problema com narcotráfico. Ajudou outras províncias enviando aviões para apagar os incêndios na Patagônia. Ou seja, que eram coisas que tinha que ser feito Sim, pelo governo nacional e acaba sendo o próprio governador Kichilov, uma província ajudando outra província. Está certo, né? Quando tem uma desgraça, tem que ajudar. claro. Mas não é papel de uma província ajudar. É ajudar na colaboração, porque quem tem que ajudar As competências. primeiramente Sim. é o governo nacional, Christian, né? Sim, sim, são as competências constitucionais que tem cada, cada. Eu sei, entendi. Muito bem. E isso por um lado, mas por outro lado, a província de Buenos Aires tem uma importância muito grande, não é qualquer distrito eleitoral, Christian. A província de Buenos Aires tem. A Argentina tem 45 milhões de habitantes, a província de Buenos Aires tem 17 milhões e meio, ou seja, pouco mais de 35% da população mora na província de Buenos Aires. Muito A província de Buenos importante. Aires tem o tamanho de Itália, por exemplo, uma província muito grande, não é um distrito assim, sabe? Ah, sim, ganhou numa província. Na província, a maior província da Argentina, a que tem todo o polo, a maior polo industrial da Argentina está na província de Buenos Aires. E, porém, uma coisa interessante que uma coisa é a cidade de Buenos Aires, que é a capital da Argentina, outra coisa é a Sim. província de Buenos Aires, né? Mais ou menos, que a província de Buenos Aires tem sua própria capital, por saber que tiveram que fazer uma cidade lá, chamada La Plata, que está perto da cidade de Buenos Aires, estão 70 quilômetros. La Plata foi construída do nada, assim como Brasília foi construída do nada, lá em 1892, acho que foi, por aí naquela época, para ser a capital de Buenos Aires, de La Plata, quando Buenos Aires passa a ser a capital da Argentina, né? Sim, sim, sim. Agora, você toca nesse assunto e mostra um aspecto da densidade demográfica dessa província, e então isso pode ter um reflexo nas eleições presidenciais. Então, quem ganha, os partidos que ganham, vai ter reflexo então nas eleições. Sim ou não? Cristian, este 13% significou 1 milhão de votos a mais. Então, como que você, numa eleição presidencial, vai conseguir eh, vencer nesse 1 milhão de votos? Você tem que ganhar muito nas outras províncias. Até agora, É, teve um ou dois casos somente, mas quase ninguém ganhou na eleição presidencial sem ganhar na província de Buenos Aires. Teve um ou Hum, dois casos que teve mas eu não estou lembrando agora em que ano que foi, mas estamos falando da história, né? Normalmente quem se elege presidente elege o governador da província de Buenos Aires, Christian. hum. Os brasileiros entenderem bem, porque muita gente ainda não está entendendo muito bem o cenário. A gente está falando do governador da província, mas essas eleições foram eleições legislativas, não foram eleições para o executivo. Para Legislativas da província de Buenos Aires, nem sequer Aham, para o Congresso e Nacional, era para sim, deputados da província de Buenos Aires, da Assembleia Legislativa da província de Buenos Aires, e sim. para senadores da província de Buenos Aires, que por isso você também tem um Senado, né? Uhum, Eh, as eleições nacionais serão em outubro. Aí sim, vai ser deputados nacionais, e aí serão eleitos eh, senadores nacionais. Isto é para a província de Buenos Aires. Poderia ser feito tudo junto? Normalmente, sempre a província de Buenos Aires faz juntamente com a nacional, mas muitas províncias decidem fazer antecipadamente, como cada província tem autonomia para fazer isso, né? Então, a gente já viu anteriormente que tinha eleições na cidade de Buenos Aires, como a cidade autônoma, né? Foi faz aham, 2 meses atrás, teve na província de Jujuy, de Salta, teve na província de Formosa, teve na província de Corrientes, ou seja, cada província decide, ou faz junto com a nacional num só dia, né? certo. Ou pode adiantar. Neste caso, se adiantou. O peronismo não queria adiantar. Foi o Axel Kicillof, o governador, que disse: não, é muito Hum, bom adiantar porque hum, é, a situação está muito difícil. A gente tem que dar um sinal para a população que não está mais aguentando este plano de ajuste econômico do Milei. E demonstrou a realidade que foi isso mesmo, Cristiano. A uma boa população estratégia, uma boa estratégia. Foi foi. legal. E como é que foi a reação dos lados aí do Milei, a reação sobre essa eleição? Como é que foi a Bom, reação dele?
foi, primeiramente, eles não davam muita importância porque falavam que o momento da hora H, né? Como gosto de falar, Sim. a hora H seria o dia 10 de dezembro, Hum, quando fossem, digamos, entrassem em funcionamento os novos deputados e os novos senadores. Depois falaram, não, já era muito tempo, então a hora H seria em outubro, mas o problema é que o plano de governo do Milei não chega até outubro. Então, estas eleições hum, passaram a ser as eleições decisivas para ele. E perdeu por 13 pontos. Então, foi no mesmo domingo, né? Foi lá e deu um discurso lá para algumas pessoas que estavam eh, esperando pelas eleições, né? E disse que reconheceu, não, perdemos hum, as eleições, perdemos muito bem, só que perdemos por problemas políticos, erros políticos. A economia está hum. tudo bem, a população, segundo ele, não estaria percebendo as benesses do plano econômico e, e que ia a redobrar a aposta no plano econômico, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Bom, isso caiu mal na segunda-feira no mercado, Christian. Ah, é isso que eu ia Foi perguntar. porque Como é que tá o mercado? um desastre, porque o mercado quer que mude isto, Christian. Hum, A situação não está boa. Eu estou vendo que está todo mundo reproduzindo aqui no Brasil umas prognósticos, previsões, projeções, não sei como chamar, porque é uma balela mesmo, da sim. OCDE, Organização Mundial do Comércio, que a Argentina vai ser o segundo país que mais vai crescer no mundo. É mentira. É mentira. Sempre fazem isso. É mentira. Isso foi uma coisa que eles fizeram há uma semana das eleições para alavancar as eleições na província de Buenos Aires. Mas a indústria, em julho, voltou a cair. Hoje saiu o índice, caiu 2,1% a indústria. A construção caiu de novo. A Bolsa de Comércio na Argentina caiu. O risco país disparou. O dólar chegou no tope, no máximo. E ele vem insistindo, Milei, de que ele tem. Não, porque a gente agora tem superávit fiscal. Não, a gente gasta menos do que arrecada. Então, isso que é bom, porque disciplina fiscal é o que tem que ser feito, né? É mentira. É mentira. Primeiro porque é mentira, gasta mais do que arrecada. A arrecadação vem caindo, porque a arrecadação não pode subir se a atividade econômica não sobe. Se continuar caindo, a arrecadação cai. Todo mês vem arrecadando menos. Por um lado, isso. Por outro lado, que isso seria a questão fiscal, mas não a questão quase fiscal. A dívida interna que a Argentina, ou como se está endividando o governo argentino para manter esse dólar baixo, principalmente com os bancos, e obrigar os bancos a comprar os títulos da Argentina, é uma coisa impressionante. Todo mundo sabe que a Argentina não vai poder pagar essa dívida. Isso é uma bolha impressionante que vai estourar e, e esse é o déficit quase fiscal, que está alarmante. A Argentina chegou a pagar taxas de 77% ao ano, Christian. Isso não existe, isso. Isso paga para os títulos que obriga aos bancos a comprar, porque os bancos não queriam comprar, mas o governo obrigou a comprar. Então, não tem esse tal de déficit fiscal, é tal um desastre, o mercado já percebeu isso, não percebeu agora por causa das eleições, já vem percebendo, vem dando sinais disso. Só que o Milei vende que eu ganho nas eleições, eu fui eleito com 10% a mais no segundo turno, então eu sou uma pessoa popular. Bom, agora demonstrou que perdeu as eleições, ele não é o imbatível que ele fala, né, Christian? Hum. Tá. Então, os tiburões, sabe, com os tubarões quando vem sangue. Sim, é. O desgaste do Milei já sabemos que há. Já temos o desgaste. Agora, essa é a pergunta que eu queria fazer, assim, o mistério. Temos uma recuperação do peronismo nesse momento ou Aí não? está o negócio, Christian, porque estas eleições não foi o governador Axel Kicillof que ele conseguiu. Conseguiu o peronismo unificado. Eles deixaram de lado suas diferenças. As principais três figuras que são Axel Kicillof, governador, Máximo Kirchner, que é o presidente do Partido Justicialista na província de Buenos Aires, filho de Cristina Kirchner, e um grande político, cuidado, é um grande político.
Grabois, que também é um grande político, uma pessoa que estava muito relacionada com o Papa Francisco, um excelente político, e o Massa, que foi o candidato que perdeu as eleições e que tinha sido o último ministro da Economia, que coitado, né? Não foi uma boa gestão, mas também teve assim muitas coisas, muitas pedras no caminho, né? Amor seca da história da Argentina, sabe? Estiagem nunca teve uma estiagem tão grande na história da Argentina. E muitas outras coisas mais, né? E ele pegou um governo que o anterior ministro da Economia também não foi bom. Vamos ser verdade. Então ele pegou, só pegou, como é? Só pegou o problema para frente. Bom, mas Pegou também fogo. continua tendo, principalmente na província de Buenos Aires, continua tendo um caudal político muito importante. E outros candidatos mais também, como Moreno e outros mais, e setores do sindicalismo conseguiram todo mundo participar nas eleições na chapa bastante aberta e bastante democrática. Então foi uma vitória de todo mundo, Christian. Não foi Axel Kicillof. Axel Kicillof é a figura visível, o governador, mas foi em todos os lugares foi comemorado isso. Foi comemorado na sacada do, do apartamento que está a Cristina Kirchner presa porque está em prisão domiciliar, né? Foi comemorado na província na La Plata, na capital da província de Buenos Aires, no ato que se fez por Kicillof falando disso. E em todo lado foi, Cristiano. Em todo lado foi comemorado porque eh, foi uma vitória um pouco de todo mundo, sabe? Foi uma derrota do Milei, mas aqui a vitória foi